Olá, eu estou aqui com o meu livro A Dualidade das Emoções e da Vida. Este é o segundo livro que eu escrevi e é um livro que eu já há algum tempo queria divulgar um bocadinho mais a respeito, falar um bocadinho mais a respeito, porque poderá ser um conceito simples, mas ao mesmo tempo bastante complexo também e não tão fácil. Ou seja, é um livro que vai requerer bastante pensar, refletir e tentar até se calhar perceber realmente o que é que está a ser dito. Mas falando de uma forma simples, então, ele está todo assente neste conceito que é a dualidade que existe em tudo o que existe. Em tudo há uma dualidade, porque em tudo está presente o positivo e o negativo. Um não existe sem o outro. E isto é muito importante entendermos, porque muita gente vive até nesta ilusão, não é? De achar que o negativo não deve existir, ou sentir-se errado ou mal porque o negativo está na sua vida, ou criticar os outros porque vem o negativo, ou seja em que for. Quando o negativo faz parte, constantemente está presente. Onde há o positivo, há o negativo, porque é o outro lado. E vice-versa, não é? É a mesma coisa que uma moeda. Não temos a cara sem a coroa, não é? Temos o outro lado. Temos aqui o livro, temos o outro lado. Ou seja, quando temos alguma coisa, não é? Temos o outro lado. E na vida também é assim. Em tudo que é energia também é assim. Porque há a presença e podemos até dizer que, de certa forma, esta dualidade, não é? Seria a presença e seria a ausência, não é? Se algo existe ou está presente, também pode não estar, ou seja, viramos ao contrário. Estão a ver? É assim um bocadinho simples, mas não é tão simples quanto isso. É assim, no último capítulo do meu livro, foi por isso que eu agora peguei nele, porque eu peguei no livro e abri assim um bocadinho à sorte. E se calhar a pensar não seria bem por aqui que eu ia logo começar, mas também poderá até ser boa ideia. Porque no último capítulo, aliás, nos últimos capítulos do meu livro eu falo sobre esta dualidade também presente, lá está, nos relacionamentos, não é? Na forma como nós nos relacionamos com os outros e as nossas interações humanas uns com os outros e com tudo o que existe, não é? E como eu digo, em tudo está presente a dualidade, inclusive em nós mesmos, mas também nos relacionamentos. E eu dou como exemplo o empático e o narcisista, não é? E eu vou ler aqui algumas pequenas partes e falar um bocadinho a respeito, porque, como eu digo aqui então, usando este exemplo do empático e do narcisista, ambos são dois lados opostos de uma dualidade. Logo são uma só coisa, que é essa dualidade. Ou seja, eu falo destes dois lados opostos, tão opostos que são extremos, não é? É quase uma ponta ou outra, porque depois há os meios, não é? Como eu digo também aqui neste livro, logo quase no início, não é tudo preto e branco, não é? Não há só preto ou branco, depois há todos os meios termos pelo meio. É a mesma coisa com as emoções, ou seja, não há só a emoção mais baixa no negativo e a emoção mais alta no positivo. Há todas pelo meio. Mas aqui falando no narcisista e no empático, quase podemos falar como estes dois lados mesmo opostos e extremos desse contrário. Mas se são os lados opostos de uma dualidade, então são uma mesma coisa, não é? Que é essa dualidade. Seja uma pessoa que criou em si uma personalidade mais empática ou mais narcisista, ambas têm na sua base emoções similares, mas que apenas estão a ser manifestadas e expressadas de formas muito diferentes, de formas opostas, não é? É quase como, por exemplo, nós vemos nos animais, e nós também, porque nós somos seres vivos, somos seres animais, não é? Por exemplo, quando falamos, por exemplo, do medo, nós vemos animais que com medo fogem e escondem-se, e há animais que com medo atacam, ou mesmo que não ataquem, que às vezes também parece que estão a atacar e não estão a tentar afugentar o outro, ou seja, ficam mais naquela atitude agressiva, não é? E de ir logo para a frente para se proteger de. E muitas vezes até não há motivo para medo, não há nada que o outro animal esteja a fazer, mas o medo faz, lá está, antever-se e tentar assustar o outro e dizer eu é que sou o mais poderoso aqui. E lá está, a emoção presente é a mesma, mas está a ser manifestada de formas diferentes, de formas opostas, não é? E em nós é igual, as emoções, nós não vamos expressar as emoções todas da mesma forma, porque há sempre uma grande combinação de fatores, não é? Aliás,
mesmo nós, em relação a diferentes assuntos e diferentes circunstâncias, por exemplo, estamos no nosso meio familiar ou profissional ou onde for, não é? Muitas vezes também reagimos de forma diferente. Por isso, como eu digo, não é tudo preto ou branco, tá? Mesmo quando falamos do narcisista e no empático, não é tudo preto ou branco, não vamos sempre colocar a pessoa numa caixa e sempre a pessoa na outra caixa, não é? Porque todos nós temos um bocadinho de tudo. Mas falando então desta emoção relativa ao narcisista e ao empático, ambas apresentam, por exemplo, emoções de insegurança, baixa autoestima e ausência de poder pessoal. Temos então uma dualidade que tem de um dos lados a insegurança e do outro lado a segurança. Vamos então falar, não é? Como eu falava, aquilo, eu, pelo menos da forma como eu estou a colocar no livro, obviamente que eu estou aqui a falar por uma perspectiva que é minha, não é? Podem concordar ou não. Temos então aqui esta dualidade, não é? Que é uma só coisa, que é a dualidade, onde os extremos, não é? Vai parar ao narcisismo ou vai parar ao empático, não é? Falando nos extremos. Mas esta própria dualidade também tem estes dois lados opostos, ou seja, em tudo há dualidade. Por isso, temos a insegurança e temos a segurança, não é? Pensem quase como ramificações, não é? Pegamos então numa dualidade que tem de um lado oposto a segurança e do outro lado a insegurança. Eu estou aqui a mexer as minhas mãos para um lado e para o outro, já não sei para que lado é que está o que é e nem importa, está bem? É só para dizerem. Pensem numa dualidade como uma coisa, que não é uma coisa que nós podemos agarrar, mas pronto, como sendo uma coisa, em que de um lado está a segurança, do lado oposto está a insegurança. E depois desse lado que está em segurança, não é? Que então é uma só coisa, é em si também uma dualidade, porque tudo tem dois lados. E então temos o narcisismo e o empático, tá? E é isso que eu digo a seguir no livro. Prontos. E o mesmo se aplica à dualidade da autoestima ou outra qualquer emoção, ou seja, no fundo todas as emoções é assim, e é por isso que nós não reagimos todos da mesma forma, como eu dizia antes, e não vamos todos apresentar-nos da mesma forma, porque há realmente vários e imensos fatores à mistura, muitas emoções também à mistura, muitas coisas aprendidas à mistura, não é? Que tem a ver com as nossas necessidades, com o ego, com a identidade aprendida, com tudo isso, mas a base é a mesma. E a base é a mesma, é importante percebermos isso, porque também já devem ter ouvido, não somos todos tão diferentes assim. Aliás, eu digo isto o tempo todo, não somos todos tão diferentes assim. E às vezes parece que somos diferentes, não é? Vemos outra pessoa e dizemos assim, aquela pessoa, jamais, ela é, tipo, eu sou completamente diferente dela, ela é completamente diferente de mim. Mas a verdade é uma, simplesmente estamos a expressar-nos de formas diferentes e há aqui uma incompreensão, que é a incompreensão de quem realmente somos, porque a emoção é que está a falar mais alto, não é? Porque a emoção é a única coisa que nós realmente somos. A emoção que temos presente em nós, que não é isso que nos define, não é? Porque as nossas emoções também não estamos sempre na mesma emoção, mas principalmente aquelas emoções que são de base, que são aprendidas, que já são um hábito e que são ali constantes em nós, também não nos definem, mas de certa forma está a ser quem nós somos, e isso é quem realmente nós somos. Depois a forma como nós nos manifestamos varia bastante e às vezes lá está a incompreensão de quem a outra pessoa realmente é, ou que realmente está a sentir, ou que está por trás do seu comportamento. Mesma coisa que como eu falava antes, não é? Que os animais, vemos um cão, por exemplo, a parecer que está a atacar, não é? E é mau e vai atacar e vai ferrar porque quer ferrar o outro ou quer ferrar a pessoa, quando é simplesmente um cão que está cheio de medo e está a tentar proteger-se da forma que sabe que aprendeu, não é? Ou até com os seus próprios instintos, muitas vezes não é que aprendeu com outros cães ou ninguém o ensinou a ser assim, é os próprios instintos, não é? Que são automáticos e que o faz reagir assim. Pronto, isto por um lado. Por outro, tem a ver também, lá está, com a explicação como às vezes nós atraímos outras pessoas para a nossa vida, não é? Porque, por um lado, muitas vezes, lá está, parece que é o oposto, não é? E de certa forma é, mas ao mesmo tempo também é uma mesma coisa, ou seja, temos uma mesma emoção, não é? E depois atraímos pessoas que têm a mesma emoção e têm o mesmo comportamento, mas também atraímos aquele oposto que está a intensificar ainda mais em nós, não é? A emoção
E pronto, é disso que eu falo neste livro. E mais, depois é de fazer mais um bocadinho sobre falar a respeito.